E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa. Hoje a gente vai desvendar as ideias do John Piper no livro Em Busca de Deus. É isso aí. Preparem o café, abram um livro na página marcada. Isso. Vamos descobrir juntos por que, para Piper, buscar alegria em Deus é o coração da vida cristã. É busca central. E antes que a gente comece, não se esqueçam aí de deixar o like, compartilhar esse episódio com seus amigos e, claro, deixar nos comentários sugestões de livros que vocês querem ver desvendados aqui no canal. Com certeza, a participação de vocês é fundamental para a gente construir essa comunidade de fé e conhecimento. Isso aí. Então vamos lá. Em Busca de Deus causou um rebuliço, né? Afinal, a gente cresce ouvindo que o cristão deve ser abnegado, colocar os outros em primeiro lugar. E de repente Piper chega dizendo que a gente deve buscar alegria em Deus. Parece ter egoísmo, não é? É aí que a gente precisa prestar atenção no que o Piper realmente está dizendo. Ele se baseia em pensadores como Pascal, que observou que a busca pela felicidade é universal, está na natureza humana, Certo. como a gravidade. Para Piper, essa busca não é pecado, mas sim a chave para entendermos o propósito da nossa existência. Então você está dizendo que a gente não pode lutar contra essa vontade de ser feliz. Está intrínseca em nós. Exatamente. E a grande sacada do Piper é que, para cristão, a verdadeira felicidade, alegria plena e duradoura só pode ser encontrada em Deus. Não se trata de usar Deus como um gênio da lâmpada para realizar nossos desejos, mas de encontrar nele a fonte da nossa satisfação. Entendi. Como se a gente passasse a vida buscando água em poços secos. E Deus estivesse ali como uma fonte inesgotável, pronto para nos saciar. Perfeita analogia. O Piper usa um exemplo interessante. A alegria do céu. Muita gente se concentra nas ruas de ouro, na ausência de sofrimento, mas se esquece que a essência do céu é estar na presença de Deus. A alegria está nele, não nos benefícios celestiais. Faz muito sentido. A gente precisa aprender a se deleitar em Deus aqui e agora, durante a nossa jornada terrena, para que a eternidade ao lado dele seja a continuação natural dessa alegria. E é justamente essa a proposta do hedonismo cristão de Piper. Um termo que, confesso, me causou estranheza no início. Eu também. Hedonismo nos remete ao prazer egoísta, à busca desenfreada por satisfação pessoal. Como conciliar isso com a vida cristã? O hedonismo cristão, na verdade, é o oposto disso. É encontrar a alegria suprema em Deus e não nas coisas passageiras deste mundo. Como se a gente calibrasse o nosso radar de felicidade para se sintonizar com a frequência de Deus. Então não se trata de renunciar à felicidade, mas de encontrá-la no lugar certo. Exatamente. E, para Piper, essa busca pela alegria em Deus se contrapõe à ideia de servir a Deus por pura obrigação. Já parou para pensar como a gente faz muitas coisas na vida por obrigação? Pagar contas, ir ao trabalho, cumprir compromissos. Verdade. E quando a gente transporta essa lógica para a vida cristã, a coisa fica meio sem graça, né? É como dar flores por obrigação, sem sentimento nenhum. Exato. O Piper nos convida a experimentar a delícia de servir a Deus com um coração transbordante de alegria. É como se a gente descobrisse que o nosso trabalho como cristãos é, na verdade, um privilégio, uma oportunidade de expressar o amor e a gratidão que a gente sente por Deus. E essa alegria autêntica só é possível através da conversão. O Piper usa a metáfora da porta estreita de Mateus 7,14 para ilustrar a necessidade de uma mudança radical de direção na nossa vida. A porta estreita. Lembra essa passagem? Jesus fala que o caminho para a vida eterna é apertado, difícil e que poucos o encontram. Exatamente. E o Piper argumenta que todos nós, por natureza, estamos trilhando o caminho largo, o caminho do egoísmo, do pecado. A conversão é a virada de chave que nos faz entrar pela porta estreita e começar a trilhar o caminho que conduz à verdadeira vida. A vida em abundância que Jesus nos prometeu. É como se a gente estivesse seguindo um mapa errado a vida toda e de repente descobrisse o caminho certo. O caminho que nos leva de volta para a casa do Pai. E essa jornada de volta para a casa do Pai é marcada pela alegria. A alegria de sermos perdoados, aceitos, amados incondicionalmente. Sim. A alegria de saber que não estamos mais sozinhos, que temos um Pai que cuida da gente e nos guia a cada passo. Uau! Isso realmente muda a perspectiva sobre a vida cristã, não é? Em vez de ser um conjunto de regras e obrigações, se torna uma aventura incrível. Uma jornada de descoberta e crescimento ao lado de Deus. E essa alegria que a gente experimenta em Deus transborda naturalmente em adoração. O Piper define a adoração como um reflexo jubiloso do valor de Deus. É como se a nossa alegria fosse um espelho que reflete a sua glória, a sua beleza, a sua grandeza. Então a adoração não é apenas um dever, mas uma resposta natural à alegria que a gente sente na presença de Deus. Exatamente. É como se a gente não pudesse conter a alegria que transborda do nosso coração e ela se transformasse em louvor, em gratidão, em adoração.
E o Piper cita o C.S. Lewis, que observou que a alegria autêntica simplesmente transborda em louvor. Lembro de uma frase do Lewis que ilustra bem isso. A alegria que não se transforma em louvor é aborto. Ou seja, a alegria verdadeira, a alegria que a gente encontra em Deus, naturalmente nos impulsiona a glorificá-lo, a exaltá-lo, a agradecer por tudo que ele é e faz. E se a nossa adoração não for acompanhada dessa alegria genuína, corremos o risco de sermos como aqueles que honram a Deus com os lábios, mas têm o coração longe dele. É a crítica de Jesus aos fariseus, que priorizavam as práticas religiosas em detrimento da verdadeira devoção a Deus. É como se a gente estivesse cantando uma linda canção de amor, mas sem sentir a paixão, a emoção que a letra expressa. A melodia pode ser perfeita, mas a música fica vazia, sem alma. E o Piper nos lembra que essa alegria em Deus não é um estado de espírito superficial, passageiro, que se esvai diante das primeiras dificuldades. É uma alegria profunda, enraizada na certeza da presença e do amor de Deus, que nos sustenta nos momentos mais difíceis. É como se a gente tivesse uma fonte de água viva dentro de nós, que nos mantém hidratados, mesmo em meio ao deserto mais árido. A alegria em Deus é essa fonte que nos revigora, nos dá forças para continuar a jornada, mesmo quando tudo parece perdido. E essa alegria no sofrimento não é um fim em si mesma. O Piper argumenta que sofrimento, quando vivido na perspectiva da fé, nos aproxima de Deus, nos molda a imagem de Cristo e nos torna mais capacitados para confortar aqueles que sofrem. É como se o sofrimento fosse um instrumento que Deus usa para nos lapidar, para nos refinar, para nos transformar em vasos mais preciosos em suas mãos. E essa transformação, por sua vez, nos torna mais aptos a servir ao próximo, a compartilhar a alegria e a esperança que a gente encontra em Deus com aqueles que estão em busca de consolo e cura. E o Piper também desafia a ideia de que servir a Deus é um fardo, um peso que a gente deve carregar por obrigação. Ele nos convida a redescobrirmos a beleza e o privilégio de servir a Deus, com alegria, com entusiasmo, com a certeza de que estamos colaborando com a obra do reino. É como se a gente tivesse a oportunidade de participar de um grande projeto, de um empreendimento grandioso e, em vez de encararmos essa tarefa como uma obrigação, a gente abraçasse com paixão, com a alegria de fazer parte de algo maior que nós mesmos. E essa alegria no serviço não é apenas um sentimento passageiro. É uma força motriz que nos impulsiona a perseverar, a superar os obstáculos, a dar o nosso melhor em tudo que fazemos para a glória de Deus. O Piper nos convida a experimentarmos a liberdade e a alegria de servir a Deus com um coração grato e cheio de amor. E para ilustrar a beleza e a importância dessa busca pela alegria em Deus, ele explora o tema do casamento, um dos relacionamentos mais importantes e desafiadores da vida. Ele argumenta que o casamento, quando vivido na perspectiva do hedonismo cristão, se torna uma fonte inesgotável de alegria. Um reflexo do amor de Cristo pela igreja. O Piper utiliza a metáfora do casamento como uma parábola do relacionamento entre Cristo e a igreja, mostrando como a busca pela alegria no cônjuge, quando alinhada com seus princípios bíblicos, se torna um caminho para a glória de Deus. Ele destaca a importância de cada cônjuge de buscar a alegria do outro, de servir um ao outro com amor e abnegação, refletindo o amor sacrificial de Cristo. E essa busca pela alegria no casamento, como você bem colocou, não se limita aos momentos de felicidade e prazer. Ela abrange também os momentos de dificuldade, de conflito, de provação. É nesses momentos, talvez, que a gente mais precisa se agarrar à alegria que vem de Deus, né? Porque a tendência natural é se desanimar, questionar tudo. Com certeza. É como se a gente estivesse navegando em um mar revolto e a alegria em Deus fosse a âncora que nos impede de sermos arrastados pelas ondas. O Piper fala bastante sobre a importância de cultivarmos essa alegria, de não a deixarmos se apagar diante das dificuldades. Mas como fazer isso na prática? Como manter essa chama acesa em meio aos desafios da vida? O Piper nos lembra que a alegria em Deus não é um sentimento mágico que surge do nada. Ela precisa ser cultivada através da oração, da meditação na palavra de Deus, do serviço ao próximo, da comunhão com outros cristãos. É como um jardim, né? Precisa ser regado, adubado, cuidado com carinho para florescer. Exatamente. Uma das ferramentas mais poderosas para cultivarmos a alegria em Deus é a gratidão. Quando a gente para agradecer pelas bênçãos que recebemos, por menores que sejam, o nosso coração se enche de alegria e esperança. Lembro de um versículo que diz: "Em tudo dau graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Parece simples, mas colocar isso em prática, principalmente nos momentos difíceis, pode ser um desafio e tanto, né? É verdade. Mas quando a gente entende que a gratidão é uma escolha, uma decisão consciente que tomamos a cada dia, a gente se torna mais capaz de enxergar as bênçãos de Deus em meio às dificuldades. E como você falou sobre a importância da comunhão com outros cristãos, lembrei de uma passagem em Hebreus 10.25 que diz: "Não deixemos de nos reunir, como alguns têm o costume de fazer, mas encorajemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima." Que passagem incrível!
A comunhão com os irmãos é essencial para fortalecermos a nossa fé e renovarmos a nossa alegria em Deus. É como se a gente recarregasse as nossas baterias espirituais ao compartilharmos a vida, as lutas, as vitórias com aqueles que compartilham da mesma fé. E falando em fé, Piper também desafia a visão de que o cristianismo se resume a decisões racionais, como se as emoções fossem um mero detalhe. Ele se baseia em grandes pensadores cristãos, como Jonathan Edwards, que defendia que a verdadeira religião é, em grande parte, um assunto do coração. Piper argumenta que a Bíblia está repleta de exemplos que nos mostram a importância das emoções na vida do cristão. Lembrando, por exemplo, da ordem para nos contentarmos, em Hebreus 13,5. Não é apenas uma sugestão, mas um mandamento. É verdade. Isso me faz pensar em quantas vezes a gente tenta controlar as nossas emoções, como se elas fossem inimigas da fé. Mas Piper nos mostra que Deus nos criou como seres integrais, com corpo, alma e espírito, e que as emoções fazem parte dessa totalidade. E quando a gente entende isso, a gente se torna mais capaz de vivenciar a fé de forma plena, com todas as nossas emoções, inclusive a alegria. E essa alegria, como a gente já viu, é essencial para o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Ela nos impulsiona a amar, a servir, a perdoar, a ter esperança em meio às dificuldades. E Piper nos lembra que essa alegria em Deus não é um privilégio de poucos, mas um chamado para todos os que creem em Jesus Cristo. É um chamado a vivermos uma vida que transborde alegria, esperança, amor, compaixão e a compartilharmos essa alegria com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Piper nos convida a mergulharmos nessa busca com paixão, com intensidade, com a certeza de que, ao encontrarmos a nossa alegria em Deus, estaremos cumprindo o propósito para o qual fomos criados e glorificando o seu nome. E para que essa busca pela alegria em Deus não se torne um conceito abstrato, Piper nos apresenta exemplos práticos de como essa alegria se manifesta na vida do cristão. Ele explora a importância da oração, da meditação na palavra de Deus, do serviço ao próximo, da comunhão com outros cristãos, como meios de cultivarmos a alegria em Deus e de a transbordarmos para o mundo ao nosso redor. Ele nos mostra que a alegria em Deus não é um estado de espírito que alcançamos de uma hora para outra. É um processo, uma jornada que exige disciplina, perseverança e a disposição de nos rendermos à obra transformadora do Espírito Santo em nossas vidas. Como se a gente estivesse aprendendo uma nova língua, uma nova maneira de enxergar o mundo e a nós mesmos. Essa nova linguagem, essa nova visão de mundo é marcada pela alegria, pela esperança, pelo amor, pela gratidão. É como se a gente tivesse sido liberto de uma prisão escura e agora pudesse contemplar a beleza da criação com novos olhos. E falando em beleza, Piper utiliza a metáfora do casamento para ilustrar a beleza e a profundidade do relacionamento com Deus. Ele argumenta que o casamento, quando vivido na perspectiva do hedonismo cristão, se torna um reflexo do amor de Cristo pela Igreja. Ele nos convida a enxergarmos o casamento como uma dança, um balé em que cada cônjuge busca a alegria do outro, servindo-se mutuamente com amor, respeito e abnegação. Ele destaca a importância de cada um se doar, de se entregar, de se sacrificar pelo bem-estar do outro, refletindo o amor sacrificial de Cristo, que deu a sua vida por nós. E essa busca pela alegria no casamento não se limita aos momentos de felicidade e prazer. Abrange também os momentos de dificuldade, de conflito, de provação. É justamente nesses momentos que a alegria em Deus se torna um alicerce firme, uma âncora que nos impede de sermos arrastados pelas tempestades da vida. Piper nos convida a enxergarmos o casamento como um jardim que precisa ser cultivado com cuidado, com amor, com a disposição de perdoar, de se reconciliar, de recomeçar. E essa dedicação, esse esforço constante em buscar a alegria no casamento, se torna um testemunho do amor de Deus, um reflexo da sua graça e bondade. Chegamos à última parte do nosso mergulho em busca de Deus. Na parte anterior, a gente viu como a alegria em Deus é fundamental para a vida do cristão. E agora vamos desvendar um tema que para mim sempre foi um nó na cabeça. O amor próprio. É um tema delicado, né? A gente vive em uma cultura que coloca o eu no centro de tudo, incentivando a busca pela autoestima a qualquer custo. Mas para Piper, essa obsessão pelo eu pode ser um obstáculo para a verdadeira alegria em Deus. Me explica melhor isso. Se a Bíblia não diz, ame ao seu próximo como a si mesmo. Exatamente. Essa passagem, em Levítico 19,18, é frequentemente usada para justificar a busca desenfreada pela autoestima. Mas Piper argumenta que o amor a si mesmo, nesse contexto, não tem nada a ver com inflar o ego ou se achar ao máximo. Então, o que significa amar a si mesmo para Piper? Ele usa o termo autopreservação para explicar essa ideia. É como se a gente instintivamente desejasse o bem para nós mesmos. E esse desejo, orientado por Deus, pode nos levar a buscar a verdadeira felicidade nele. Entendi. Como se a gente reconhecesse o valor que temos como criatura de Deus. E a partir disso, buscasse nele a plenitude da nossa realização, em vez de tentar construir a nossa própria felicidade com base em coisas frágeis e passageiras. Perfeito. E para ilustrar essa ideia, Piper usa a parábola do bom samaritano. Lembra da história? O homem é assaltado, espancado e deixado à beira da morte.
Um sacerdote e um levita passam por ele e simplesmente o ignoram. Mas um samaritano, considerado um herege pelos judeus, se compadece do homem e cuida dele. Uma história impactante. E o que essa parábola tem a ver com o amor próprio? Piper argumenta que muitas vezes ficamos presos à pergunta: quem é o meu próximo? E tentando definir quem merece o nosso amor e compaixão. Mas o foco da parábola é outro. O samaritano não se preocupou em classificar o homem ferido, ele simplesmente o amou. Ele viu no outro um ser humano que precisava de ajuda e ponto final. Exatamente. E para Piper, esse tipo de amor só é possível quando a nossa alegria está em Deus. Quando a gente experimenta a graça e o amor de Deus, o nosso coração se enche de compaixão e a gente se torna capaz de amar o próximo sem reservas, sem julgamentos. É como se a alegria em Deus fosse uma fonte que transborda em amor ao próximo. E esse amor, por sua vez, se torna uma nova fonte de alegria, criando um ciclo virtuoso. Exatamente. E assim, a gente fecha o nosso mergulho em Busca de Deus, de John Piper, uma obra que nos desafia a repensar a busca pela felicidade, mostrando que a verdadeira alegria se encontra em Deus. Piper nos leva a uma jornada de autoconhecimento, de quebra de paradigmas, de redescoberta da fé. Ele nos mostra que a alegria em Deus não é um estado de espírito passivo, mas uma busca ativa e intencional que envolve todo o nosso ser. E que essa busca, embora exija esforço e renúncia, é o caminho para a vida plena, a vida abundante que Jesus nos prometeu. Esperamos que esse mergulho tenha sido proveitoso para vocês, que tenha despertado a curiosidade para conhecer mais a fundo as ideias de John Piper. E não deixem de nos acompanhar nos próximos episódios do Fé em Letras, onde a gente vai continuar explorando as riquezas da fé cristã e desvendando os tesouros escondidos nos livros que moldam a nossa visão de mundo. Até a próxima e que a graça e a paz de Deus estejam com vocês.